boa noite. Olá, boa noite. Pedro Parente, ex-ministro do governo Fernando Henrique, é o novo presidente da Petrobras. Ele disse que não haverá indicações políticas na estatal. Temer recebe 20 deputadas e promete incluir mulher numa futura reforma do ministério. Eduardo Cunha se defende no Conselho de Ética, nega ter contas no exterior e afirma que vai tentar anular o processo. E continuam as buscas pelo Airbus que caiu no mar Mediterrâneo com 66 pessoas, à suspeita de terrorismo. Você acompanha essas e outras notícias daqui a um minuto após um rápido intervalo. Até já. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Nesta quinta, vamos para a Chapada dos Veadeiros, visitar um vale com belas formações rochosas. E ainda... Eu descobri aqui em São Paulo uma casa que prepara o piquenique para você e ainda oferece esse espaço super gostoso para você curtir com a família toda. Hoje tem, nesta quinta, 10h30 da noite. Oferecimento creme anti-rugas Risotex. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. A Petrobras tem um novo presidente. Pedro Parente já foi ministro de 3 pastas no governo tucano. Ele disse que as indicações para diretorias não serão políticas. Ministro da Casa Civil, Planejamento e Minas e Energia no governo Fernando Henrique, Pedro Parente esteve no fim da tarde com o presidente interino Michel Temer no Palácio do Planalto. Ele vai substituir Aldemir Bendini no cargo desde fevereiro do ano passado. Atualmente, ele é sócio do Grupo Prada de Empresas de Gestão e presidente do Conselho de Administração da Bolsa de Valores de São Paulo. Formado em engenharia, Pedro Parente já foi consultor do Fundo Monetário Internacional. Em 2002, coordenou a equipe de transição de Fernando Henrique para Lula. Ele disse que não estava em seus planos assumir a estatal. Eu, sem dúvida nenhuma, refleti muito, porque é de fato uma mudança importante na vida que eu vinha levando até agora, mas não estou triste. Eu estou consciente da responsabilidade, que é uma coisa muito diferente. Pedro Parente assume a Petrobras num momento de alta tensão política e econômica. Hoje, a estatal é uma das empresas mais endividadas do mundo e está sofrendo com o impacto dos preços em queda do petróleo e com o escândalo de corrupção descoberto na Operação Lava Jato. A orientação do presidente Michel Temer de que a empresa vai continuar a ter e vai aperfeiçoar a sua governança para que seja uma governança estritamente profissional. Com isso tudo, nós vamos ter a possibilidade de acelerar a solução ou os encaminhamentos para os desafios que a empresa enfrenta hoje. O nome de Pedro Parente ainda precisa de aprovação do Conselho de Administração da Petrobras. Enquanto isso, o atual presidente da estatal, Aldemir Bendini, permanece no cargo. O presidente interino Michel Temer tenta remediar a polêmica causada pela falta de mulheres nos ministérios. Hoje, ele se reuniu com 20 deputadas de partidos aliados. Durante o encontro, segundo as deputadas, Temer disse que será formado um novo ministério futuramente e que ele vai nomear uma mulher. Eu solicitei a ele algo que é uma bandeira dele, que além das reformas da Previdência, trabalhista e outras, a questão da reforma política é fundamental. A reforma política poderá trazer essa igualdade maior entre homens e mulheres nos espaços de poder, nos espaços da política. A deputada Mara Gabrilli, do PSDB, afirmou que pediu a Temer que apoie a candidatura de uma deputada para a presidência da Câmara. Atualmente, a bancada feminina tem 52 deputadas, pouco mais de 10% do total. Depois do anúncio do Ministério e das críticas sobre a ausência feminina na equipe, Temer preencheu com mulheres alguns cargos importantes do segundo escalão. Maria Silvia Bastos para a presidência do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e Flávia Piovesan para a Secretaria de Direitos Humanos, do Ministério da Justiça.
O presidente afastado Eduardo Cunha, do PMDB, compareceu ao Conselho de Ética da Câmara. Ele negou mais uma vez que tenha contas no exterior e disse que o julgamento é político. Foi a primeira vez que Eduardo Cunha esteve na Câmara desde seu afastamento da presidência e do mandato de deputado, determinado pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu que ele poderia interferir nas investigações da Operação Lava Jato em que é citado. É óbvio que foi uma decisão que foi construída a decisão para ter um tipo de objetivo. A razão, o tempo vai dizer. Cunha é alvo de processo no Conselho de Ética, acusado de mentir na CPI da Petrobras no ano passado, quando disse não ter contas no exterior. Hoje ele voltou a afirmar que não tem contas nem investimentos em seu nome na Suíça. Segundo ele, os recursos estão em nome de trusts, empresas que administram patrimônios. Eu não detenho conta da minha titularidade e não detenho patrimônio que naquele momento estivesse sob propriedade. Cunha rebateu críticas de que fez manobras para atrasar o processo, iniciado há mais de 6 meses. Ele disse que apenas usou seu direito de defesa. Cunha também negou ter alguma influência no governo Temer. Ontem, um aliado dele, André Moura, foi escolhido líder do governo na Câmara dos Deputados. Nesta hora, chegou a bater boca com o deputado Alessandro Molon, da Rede do Rio de Janeiro. Não é porque qualquer um nessa casa ocupe qualquer posto, só porque votou em mim, ou porque me defendeu, ou porque não aderiu aos seus ataques, que passa a ser manobra minha, ou passa a ser capacho meu. Essa casa não tem capacho. O que eu penso, digo eu. Vossa Excelência diz o que Vossa Excelência pensa. Nós já conhecemos o que Vossa Excelência pensa com muita exatidão. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência não vai me constranger. Se eu, porventura, achar que devo ou que tenho que fazer gestão por indicação de quem quer que seja, se for aceito, eu faria. Não o fiz. Não tem um alfinete indicado nesse governo por Eduardo Cunha. O deputado Ivan Valente, do PSOL, disse que Cunha não perde a arrogância, mesmo após ser afastado pelo STF. Está aqui como investigado. Não perde a arrogância, né? Mesmo com 11-0. O ministro do Planejamento, Romero Jucá, afirmou que as previsões de rombo no orçamento deste ano feitas pela equipe econômica da presidente afastada Dilma Rousseff foram maquiadas. Segundo ele, o novo valor será divulgado na segunda-feira. O governo Temer espera aprovar a revisão da meta ainda na próxima semana. E, de acordo com o ministro, este será o primeiro grande desafio da nova gestão. Vamos agora ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Michel Temer realiza um inventário para saber em detalhes qual foi a herança que recebeu de Dilma Rousseff. Eu estive com o ministro Gedel Vieira Lima, que é o coordenador político do governo. O ministro conta que o que já foi descoberto até aqui é assustador. Ele fala de projetos do Minha Casa Minha Vida que foram desenvolvidos para exploração política, fala de militantes do PT que foram empregados na presidência da República como funcionários fantasmas e fala, sobretudo, de um rombo orçamentário para 2016 de 200 bilhões de reais. Isso é mais do que o dobro do buraco que Dilma Rousseff admitia existir, algo como 96, 97 bilhões de reais. Michel Temer, que era até ontem sócio do empreendimento governamental, agora se dispõe a denunciar o descalabro. Ele decidiu que vai divulgar o resultado do inventário, ou num pronunciamento em rede nacional ou numa entrevista. Depois virão as medidas amargas. É como se o governo quisesse te convencer do seguinte: tudo de ruim, de mal que está para te acontecer é esplêndido perto do que poderia te ocorrer se nada fosse feito. Boa noite. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, autoriza a abertura de inquérito para investigar o ministro Vital do Rego do Tribunal de Contas da União e o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, do PT. Os dois são acusados de tentar blindar empreiteiros na CPI mista da Petrobras, instalada no Congresso Nacional em 2014. Na época, senador, Vital do Rego era o presidente da CPI e Marco Maia o relator. Segundo o senador cassado Delcídio do Amaral, os dois e o deputado Fernando Francischini cobravam para impedir a convocação de empreiteiros. De acordo com Delcídio, a CPI obrigava empresários a jantar todas as segundas-feiras em Brasília para negociar pagamento de propina. Teori determinou o arquivamento de citações feitas por Delcídio sobre Francischini. O ministro do TCU, Vital do Rego, repudiou as acusações e disse que está à disposição para qualquer esclarecimento. O deputado
deputado federal Marco Maia afirmou que a investigação irá mostrar que é vítima de uma mentira deslavada com o único intuito de desgastar a sua imagem e a do PT. E Teori enviou a investigação do ex-ministro Edinho Silva à primeira instância. Zavascki determinou que seja analisado pela Justiça Federal do Distrito Federal o pedido de investigação para apurar o suposto envolvimento do ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva, com irregularidades apontadas na Operação Lava Jato. O pedido foi feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, com base na delação premiada do senador cassado Delcídio do Amaral. Como Edinho Silva não tem mais foro privilegiado por não ocupar mais o cargo de ministro de Estado, o caso não pode continuar em andamento no Supremo. Agora, uma notícia internacional. Autoridades egípcias acreditam na hipótese de ataque terrorista para a queda de um Airbus. A aeronave estava com 66 pessoas a bordo e sumiu no trajeto entre Paris e Cairo. O Airbus A320 da Egypt Air decolou de Paris às 11h09 da noite de ontem e desapareceu às 2h45 desta madrugada, já dentro do espaço aéreo egípcio. Equipes do Egito, da Grécia e da França participam das buscas. Parentes estão nos aeroportos de Paris e do Cairo em busca de informações e recebendo apoio psicológico. O ministro da Defesa da Grécia, Panos Kamenos, afirmou em coletiva de imprensa que, segundo radares, o avião perdeu muita altitude pouco depois de deixar o espaço aéreo grego. O avião também teria dado 2 giros no ar antes de desaparecer. O ministro da Aviação Civil do Egito, Sherif Fatih, disse em entrevista que uma análise preliminar aponta que um ataque terrorista pode ter derrubado o avião. Mais cedo, o presidente francês François Hollande e também autoridades russas já tinham considerado a hipótese de terrorismo. Segundo um porta-voz da Casa Branca, o presidente norte-americano Barack Obama pediu para ser atualizado diariamente sobre o caso e ofereceu equipes de investigação e busca para ajudar o Egito. Voltando aqui para o Brasil, para São Paulo, a Operação Demacro da Polícia Civil detém mais de 800 pessoas na região metropolitana da capital. Os crimes são diversos. Alessandro Moreira de Amorim já era conhecido dos passageiros de Osasco por assaltar os ônibus da cidade. São pelo menos 10 registros em vídeo das ações do ladrão que agora está preso. Ele foi um dos alvos da Operação Demacro da Polícia Civil, que começou ontem no fim da tarde e terminou hoje, 24 horas depois, com 646 presos e 171 menores apreendidos por vários crimes, como tráfico de drogas e roubos. Essa é a segunda vez que o Demacro, o Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo, faz uma operação como essa, concentrada. Quase 1.500 policiais das 9 seccionais nas ruas em 38 municípios da Grande São Paulo, atravessando a madrugada para flagrar criminosos em ação. E dessa vez, um dos casos mais graves aconteceu em Franco da Rocha. Foi uma situação de trabalho escravo que libertou 15 bolivianos que costuravam, comiam e dormiam em 2 oficinas. 2 pessoas também da Bolívia foram presas pela exploração dos trabalhadores e 18 mil peças de roupa de 2 grandes marcas foram apreendidas. A polícia investiga se era caso de falsificação ou encomenda das grifes. Quando você faz uma ação como essa, você entra com o fator surpresa, que é durante o início da madrugada, durante a hora do descanso, em tese, desses indivíduos, é que nós conseguimos flagrá-los. Não houve nenhum disparo de arma de fogo, absolutamente nada. Também foram apreendidos 57 quilos de drogas e 12 armas. Pelo segundo dia seguido, motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo paralisaram as atividades. Hoje, a mobilização durou 1 hora. Não tem como ir embora, sai do serviço cansado, fica aqui parado aqui agora. Sem ônibus, o jeito foi avisar a família, esperar ou buscar outra alternativa de transporte. Na Avenida Paulista, só táxis passavam pelos pontos. Eu tive que pegar um táxi, né? Rachar um táxi com 3 pessoas. Por conta da paralisação dos ônibus, os aplicativos têm tocado bastante hoje. Às 2 horas da tarde, os motoristas fecharam vários terminais de ônibus da cidade, 29 ao todo, segundo o Sindimotoristas. No Bandeira, eles usaram um ônibus para bloquear as saídas. No terminal Parque Dom Pedro, maior da cidade, estacionaram os ônibus em fila dupla.
A Caroline estava preocupada com o horário de buscar o filho na escola. Ele sai 4 horas. Você não sabia da greve? Não. 2h15 da tarde, nós estamos no corredor de ônibus da Avenida 9 de Julho. Uma fila interminável de ônibus parado e pessoas seguindo a pé. Isso porque elas tiveram que descer no meio do caminho porque nenhum ônibus entrava mais no terminal Bandeira. O que você vai fazer agora? Pegar o metrô, tentar, né? Foi o segundo dia seguido deste tipo de paralisação liderada pelo Sindicato dos Motoristas de Ônibus. A categoria está em campanha salarial. O movimento foi encerrado mais cedo por causa de uma nova proposta das empresas de ônibus. Às 3 da tarde, os terminais começaram a ser liberados. Tem que apoiar, com certeza. Aí já era para parar mais antes, era para ter ninguém aqui. Eles deveriam de abrir as portas e deixar o povo circular normalmente. Com certeza a direção ia tomar providência mais rápido do que eles estão fazendo e prejudicando a gente. Segundo a Prefeitura, 1,5 milhão de passageiros foram prejudicados com a paralisação. Já o Sindicato dos Motoristas e Cobradores afirma que foram 150 mil pessoas. Amanhã será feita uma nova assembleia para determinar se a categoria entrará em greve. A Prefeitura afirma que está com os pagamentos em dia, que o sistema de transporte recebeu mais de 2 bilhões de reais neste ano. Ontem, o prefeito Fernando Haddad, do PT, descartou a possibilidade de ampliar o valor dos repasses para as empresas de ônibus. Esse frio rigoroso que tem feito nos últimos dias afeta principalmente a população que vive nas ruas e torna mais difícil a busca por abrigo. No centro da cidade, eles recebem ajuda de quem passa por lá, mas se queixam da falta de assistência por parte do poder público. Segundo números de 2015 da Prefeitura, são mais de 15.900 moradores de rua na capital. Desse total, mais de 7.300 dormem nas ruas. Os moradores de rua se queixam do preconceito e da falta de ajuda. Esse grupo busca abrigo na Marquise, localizada em frente à Prefeitura de São Paulo. Apesar da proximidade, eles dizem que não conseguem nenhum tipo de assistência por parte do poder público. Nós buscamos ajuda, eu estou até com uma declaração aqui que eu busquei ajuda pela ouvidoria e mesmo assim a gente não consegue esse centro de acolhida. Eles dizem, através pelo CREAS, que são 8 mil vagas disponíveis na região central, mas são 22 mil moradores de rua. Até então, para se buscar um outro abrigo, um centro de acolhida fora da cidade, se a gente quiser tem que ir a pé. É triste, é sofrido, entendeu? É sofrido. Você, além de perder as coisas, você ainda está passando frio. Tem dia que tem alimentação, tem dia que não tem, entendeu? Em nota, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social informou que existem 79 centros de acolhida na cidade que oferecem 10 mil vagas. Nos dias mais frios, são criadas 450 vagas extras. Segundo a Secretaria, as pessoas em situação de rua são convidadas a ir para os centros, mas nem sempre aceitam. O prefeito Fernando Haddad, do PT, vira réu em ação de improbidade administrativa. A Justiça aceitou hoje uma ação do Ministério Público contra Haddad, o secretário dos Transportes, Gilmar Tato, o ex-secretário de Finanças, Marcos Cruz, e o atual titular da pasta, Rogério Oliveira. Eles são acusados de usar o dinheiro de infrações de trânsito para fins não previstos em lei. Segundo o Ministério Público, eles aumentaram o número de radares na cidade e criaram a chamada indústria das multas para aumentar a arrecadação. O prefeito e os demais citados têm agora 15 dias para se defender. Por meio de nota, a Prefeitura disse estranhar que outra ação semelhante, mas movida contra o governo do estado, tenha sido extinta por um erro grosseiro do promotor. Mesmo assim, afirmou que vai apresentar defesa dentro do prazo. O Supremo Tribunal Federal decidiu por 6-4 suspender a lei que liberava a fabricação e distribuição da chamada pílula do câncer. A lei foi sancionada pela presidente afastada Dilma Rousseff. O STF analisou um pedido de liminar feito pela Associação Médica Brasileira que alegava risco à saúde dos pacientes. A lei permitia que pacientes diagnosticados com câncer usassem por escolha livre a fosfoetanolamina sintética, que ainda não tem eficácia comprovada. Em seu voto, o relator do caso, o ministro Marco Aurélio, considerou que a legislação exige a aprovação prévia pela Anvisa para novos medicamentos comercializados no país. É, no mínimo, temerária e potencialmente danosa a liberação genérica do medicamento
sem a realização de estudos clínicos correspondentes, em razão da ausência até o momento de elementos técnicos assertivos da viabilidade da substância para o bem-estar do organismo humano. O caso deverá voltar ao plenário quando os ministros decidirão sobre o mérito da questão e poderão anular a lei. O juiz federal Sérgio Moro determina confisco de 4 imóveis do ex-ministro José Dirceu, 3 em São Paulo e 1 em Minas Gerais. A determinação faz parte da condenação que Dirceu recebeu na Operação Lava Jato. Ele foi condenado ontem a 23 anos de prisão. Segundo Moro, a propina recebida pelo grupo político de Dirceu ultrapassa 15 milhões de reais, o que permite a aplicação da regra de confisco de bens que são produtos de crime. Ainda cabe recurso da defesa. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Muito obrigado pela audiência. Tenha uma boa noite e fique agora com Hoje Tem com Pamela Domingues. Nos vemos amanhã. Até lá. Unifon recebe os lutadores de MMA Shogun e Demian Maia no Todo Seu. Hoje, 11 da noite.